razoável. Senador, o senhor mencionou a integração também com países que não fazem parte do Mercosul, e a gente ouve agora falar muito da Unasul como uma política também de unificação dos países sul-americanos, sem passar necessariamente pelo crivo econômico tributário como prioridade. Como é que o senhor vê, nesses 20 anos do Mercosul, essa polaridade entre essas duas discussões de entidades, vamos dizer, internacionais ou supranacionais, ou intergovernamentais, melhor dizendo, já que não tem nenhum poder sobre os países? Aqui e acolá parece uma espécie de receio. Ai, como é que vai ser? Agora tem a Unasul e Mercosul. O que é isso? É que a Unasul, ela funciona como... Ela é como se fosse o grande instrumento de atração. Tá certo? Nós vamos pela política, unindo pela política a região. Quer dizer, e fortalecida politicamente, você então integra também economicamente. Porque ou seja, países que querem fazer o seu voo solo economicamente podem ter acordos conosco políticos. Parte dessa economia local, ela vai se integrando. Se você tem uma Unasul que discute a política e que ela funciona como se fosse um amortecedor da política, ela permite, então, que você crie, independente de estar no bloco econômico, por exemplo, o Banco do Sul. Quer dizer, que é um banco de integração da região. E tire a conotação dele, porque, às vezes, mesmo no Mercosul, no parlamento do Mercosul, me diz, esse banco foi o Chaves que propôs. Aí diz, pô, quer dizer, também não pode propor nada. Dizer, foi o Chaves que propôs, mas é um banco importante para a nossa região. Porque é um instrumento de financiamento. De falarem sobre, por exemplo, combate às drogas como uma segurança comum entre os países, ao tráfico de drogas, já que ultrapassa fronteiras. E de discutir a questão da droga fora da ação de intervenção e de ocupação da nossa região por forças que não têm interesse em combater droga, entendeu? Então você assiste, por exemplo, uma intervenção americana na região dos Estados Unidos da América, que o problema deles não é exatamente esse. Eles estão mais preocupados em saber onde é que estão as jazidas de petróleo, de gás, de ouro, de diamante, riquezas fabulosas que nós temos na nossa região, do que mesmo combater droga, que nunca foi o forte da política norte-americana. Mas nós podemos, na nossa região, por responsabilidade nossa, de necessidade nossa, é a necessidade da Venezuela, da Colômbia, do Brasil, do Chile, das grandes regiões metropolitanas, porque quando explode uma situação de desemprego, elas explodem primeiro nas regiões metropolitanas e levam muitos jovens para a droga, políticas sociais para essas regiões, para poder resolver não é um problema só de ocupar a juventude, como se ela fosse perniciosa, e fica mais fácil com a integração. Fica mais fácil, você tem a integração política geral via Unasul, e você tem uma forte integração econômica via Mercosul. O senhor falava aqui, um pouco antes da nossa entrevista começar, sobre o desequilíbrio que há entre Brasil, que, vamos dizer, de todos os países do Mercosul, representa a imensa maioria da população, né? São 200 e alguma coisa milhões, o Brasil tem 190 desses 200 e alguma coisa milhões de pessoas, e que a entrada da Colômbia, de um ponto de vista, poderia representar esse equilíbrio para fazer valer, inclusive, um parlamento do Mercosul, claro, hoje enfraquecido. Não há dúvida. O parlamento, o que acontece com o parlamento? Vale para nós, para o nosso parlamento, e valerá para um parlamento que possa representar o sentimento das nações que se unem em torno do Mercosul. Você precisa de ter esse parlamento repercutindo questões que não aparecem para o executivo, ou que o executivo as descarta, não as considera. É o parlamento que vai impor o debate sobre aquelas questões, porque muitas vezes o executivo vê a relação direta do governo com as empresas, e o povo, os trabalhadores, as comunidades, então isso aí fica um pouco fora. É o parlamento que traz isso para cá, que põe na mesa. Questão da Previdência, é o parlamento que está insistindo com a questão previdenciária. Tá certo? Então, para fortalecer esse parlamento, tanto a ação de governo como o funcionamento do parlamento, você precisa de equilíbrio político, e esse equilíbrio político pode ser oferecido com a presença da Venezuela, e a gente puxando a Colômbia para cá. Tá certo? Porque a Colômbia tem um problema grande, e esse problema pode ser também ajudado a ter solução via essa união. Essa, vamos dizer, deve ser uma das bandeiras do parlamento do Mercosul atualmente. A sedução, a entrada da Colômbia. Claro, eu defendo que a gente busque a entrada da Colômbia, porque ela é muito importante, é uma das grandes economias da região e vai, evidentemente, fortalecer o nosso bloco.
Senador, muito obrigada por Obrigado essa conversa. Nós conversamos nesse programa com o senador Inácio Arruda, que é membro da Comissão de Relações Exteriores do Senado e também integrante do Parlamento do Mercosul. A gente falou sobre as 2 décadas desde a criação do Mercosul. A você que nos acompanha mais uma vez, muito obrigada por estar com a gente. Eu sou Ângela Brandão e este é o programa Argumento, para TV Senado, Rádio Senado e emissoras conveniadas. Lembrando que se você quiser falar com a gente, o endereço pela internet, anote aí, www.senado.gov.br/TV. Ali você vê este programa e outros da TV Senado. Tchau.